Chupa-chupa. Você conhece o fenômeno do chupa-chupa? Depois que eu descobri o fenômeno do chupa-chupa, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu estou obcecado com chupa-chupa. Talvez você não saiba, mas o Brasil foi palco de um dos maiores fenômenos ufológicos do mundo inteiro, que ficou popularmente conhecido como chupa-chupa. Cara, antes de mais nada, eu sou uma pessoa muito cética. Quando alguém vem com história de ET e de abdução, eu não acredito. Pra mim é tudo loucura, a pessoa tava drogada, tá inventando, tá querendo aparecer no programa da... Qual o nome daquela fofoqueira? Luciana Gimenez. Mas esse caso aqui, ele é muito diferente, porque toda uma cidade foi testemunha, milhares de pessoas avistaram um chupa-chupa, centenas ficaram feridas e algumas pessoas até morreram. Elas morreram de susto, morreram por causa do choque, morreram com um ataque cardíaco, mas morreram. E o que aconteceu foi que a população de Colares, no estado do Pará, foi vítima de ataques de aeronaves que chupavam o seu sangue. Isso aconteceu durante vários meses, quase todas as noites. Mas enfim, vamos dissecar direito essa história. O primeiro caso aconteceu em Maranhão, quando 4 pescadores acordaram no meio da madrugada sentindo muita dor. Todos eles tinham sofrido queimaduras de 2º grau e um deles chegou a morrer por causa do choque, por causa do susto. E o mais interessante é que nenhum deles lembra de nada do que aconteceu naquela noite. Porém, foram avistadas muitas luzes estranhas sobrevoando o céu daquela região. E esse pode ter sido o primeiro ataque do chupa-chupa. Mas foi em 1977, na cidade de Colares, no Pará, que o terror se instaurou. Como eu disse, foram vários meses em que a população viveu em pânico, sendo atacada quase todas as noites. E existem milhares de testemunhas, praticamente a cidade inteira vivenciou isso. Os militares, a médica responsável por cuidar da população, todo mundo viu o chupa-chupa. E a maioria dos relatos das vítimas são bem parecidos. Essas aeronaves sobrevoavam as casas e emitiam uma forte luz sobre o telhado. E essas residências eram bastante simples, a maioria feita de pau a pique, então a luz conseguia penetrar facilmente o interior da casa. E essa grande luz paralisava ou enfraquecia as vítimas. Algumas pessoas descreviam que era uma luz que pesava neles, enquanto um feixe de luz menor, que parecia um tubo, procurava a pele das vítimas. Normalmente o seio esquerdo das mulheres e nos homens as coxas ou os braços, também do lado esquerdo. E esse pequeno feixe de luz queimava e perfurava a pele das pessoas, extraindo seu sangue. Algumas pessoas chegaram a perder até 300 ml de sangue. 300 ml de sangue é uma lata de refrigerante de sangue. E é por isso que o fenômeno ficou conhecido como chupa-chupa. E além de ter sido muito pervertido da parte dos alienígenas de ficar chupando o seio de mulher, eu tenho certeza que isso também contribuiu muito para que casais infiéis pudessem trair ainda mais, porque qualquer marca de chupão que você aparecer era só falar que foi o chupa-chupa. Você entende que durante esses meses que as pessoas foram atacadas brutalmente pelo chupa-chupa, as pessoas tinham um passe livre para serem infiéis, aparecer com marca de chupão no peito, marca de chupão na coxa e falar que foi o chupa-chupa. Então esse alienígena contribuiu para o nascimento de muito filho bastardo por aí. Você que mora na região do Pará, desconfie de quem são seus verdadeiros pais biológicos. E a doutora Velaide, a médica responsável por cuidar das vítimas do chupa-chupa, disse que nunca viu nada igual. Tá certo que ela era nova, então ela mal tinha visto coisas na vida dela. Ela tinha 23 anos quando ela chegou lá. Então muita coisa ela não viu mesmo. Mas até hoje ela nunca viu nada igual. As vítimas, em sua maioria, se encontravam em estado de choque, bastante enfraquecidas ou até paralisadas, e muitas com anemia. E elas apresentavam queimaduras na pele e no centro da queimadura, marcas de microperfurações. Até seria possível que essa população de Colares, que é composta em sua maioria por pescadores e agricultores, estivesse levando o estilo de vida de um paulistano de classe média que frequenta a rave toda noite, usa heroína e para esconder a marca da agulha da heroína, queima a bituca de cigarro acesa para os pais não descobrirem que você está usando droga. Talvez fosse isso, essas marcas aí de queimadura e perfuração. Mas no caso, essas queimaduras eram muito estranhas, elas eram muito escuras, elas pareciam sido provocadas por radiação e elas necrosavam muito rápido, sendo que numa queimadura comum a pele leva até 96 horas para necrosar. Depois disso, a doutora Velaide realizou o exame de sangue nas pessoas que foram atacadas e constatou que houve um grande declínio na quantidade de hemoglobinas e hemácias. O que isso significa, eu não sei, eu faltei na aula de biologia.
Sempre caguei pra biologia, nunca prestei atenção, odeio biologia até hoje. Mas eu tenho certeza que isso é um fato chocante. E muitas dessas pessoas que foram atacadas dizem que até hoje elas não se recuperaram, elas nunca voltaram a ter o mesmo vigor do que antes. É o ET que deixa broxa. Vou começar a usar essa desculpa também. Falar, o ET passou aqui, agora eu sou broxa. Mas agora falando um pouquinho mais sério, eu até entendo como a população de Colares se sentiu, porque eu mesmo já tive meu sangue roubado, só que não foi pelo chupa-chupa, foi pelo sistema de saúde público. Teve uma vez, e isso foi antes da pandemia, que eu fiquei doente e ninguém descobria que porra que eu tinha. Daí eu fui fazer exame de sangue pra tentar descobrir, e no dia seguinte, quando eu voltei pra pegar o resultado do exame de sangue, disseram que simplesmente perderam meu sangue. Que o meu sangue nunca chegou no laboratório. Ninguém sabe o que aconteceu com o meu sangue. Daí mandaram eu voltar no dia seguinte pra fazer exame de sangue novamente, mas eu não voltei porque eu já tinha sarado no dia seguinte. Vou ficar me furando à toa. Então eu sei muito bem como é você ser uma vítima de um exame de sangue e nunca receber o resultado do exame de sangue. Exatamente como aconteceu com a população de Colares. O pessoal tá até hoje querendo saber como tá o colesterol deles e o chupa-chupa simplesmente foi embora com o resultado do exame de sangue deles. Eu fiquei muito revoltado quando perderam meu sangue. Como que perde um vidrinho de sangue, cara? Só se alguém usou como molho de tomate, fez uma macarronada com meu sangue. Nesse caso, eu sinto muito por essa pessoa porque ela com certeza ficou doente, porque eu tava doente. Diante dessa situação, o prefeito pediu ajuda para a aeronáutica e assim nasceu a Operação Prato, que é a maior operação militar que se tem conhecimento a investigar OVNIs. Sim, foi uma operação gigantesca que durou 4 meses oficialmente e teve até participação da CIA. Inclusive os helicópteros da CIA foram perseguidos pelo chupa-chupa. Imagina você ser um agente da CIA tendo que explicar para o presidente dos Estados Unidos que você foi perseguido por uma criatura chamada chupa-chupa. Coisas que o Brasil proporciona para o mundo. E o comandante dessa operação, o Irangê Holanda, avistava pessoalmente essas aeronaves com muita regularidade. Uma delas chegou inclusive a sobrevoar a cabeça dele a poucos metros de distância. E durante essa operação foram tiradas mais de 500 fotos e gravadas mais de 16 horas de imagens de OVNIs. E pelo que ele disse em sua última entrevista antes de morrer, eles conseguiram tirar fotos muito nítidas dessas aeronaves. Porque de noite as naves emitiam uma luz muito forte, só que essas luzes não saíam nas fotografias, provavelmente uma questão de comprimento de onda. Então dava para ver claramente o formato sólido dessas aeronaves. E com isso eles conseguiram reconhecer e classificar 9 tipos de aeronaves. Tinham as maiores que eles chamavam de nave-mãe, tinha umas bem pequenas que pareciam não ser tripuladas e tinha aquele que ficou conhecido popularmente como chupa-chupa, que era uma nave cilíndrica que se assemelhava a uma grande lata de cerveja, com uma grande janela na frente de onde podiam ser avistadas 2 criaturas, que as testemunhas descreviam como sendo um casal. Eles tinham a pele de um tom de marrom, olhos puxados, cabelos loiros e orelhas pontudas. E muitos chamavam eles de japoneses. A gente tem que lembrar que o ano é 1977 e a cultura hollywoodiana de alienígenas estava só começando. Então a figura do alienígena que a gente conhece hoje, é bem difundida, estava só começando a se formar na mídia naquela época. E a população de Colares também não tinha muito contato com esse tipo de mídia. Então eles não faziam ideia do que era um alienígena e quando eles viram aquelas criaturas, provavelmente eles pensaram que eram apenas japoneses testando o novo Honda Civic. E eu sinceramente não culpo eles de terem sido céticos no começo. Asiáticos loiros pilotando uma lata de cerveja gigante parece muito algo que você veria em um clipe de K-pop. Podia ser só o Twice gravando um clipe. Enfim, por mais bizarro e surreal que isso pareça, essas criaturas também foram avistadas pelo próprio comandante da Operação Prato, o Irangê Holanda, e pela doutora Velaide. E a doutora Velaide, aliás, foi uma grande heroína na época, porque ela tinha só 23 anos de idade, ela tinha acabado de se formar na faculdade, ela ficou todo esse tempo tratando das vítimas do chupa-chupa e tentando acalmar a população, enquanto ela era ameaçada pelos militares que diziam para ela dopar a população e dizer que era só um surto coletivo, mas ela se recusou. Ela peitou o exército em pleno regime militar, mesmo diante de ameaças que faziam para ela diariamente, dizendo que ela poderia desaparecer a qualquer momento. Sem contar que em certo momento a fome também passou a ser um problema,
porque a região de Colares é uma região que sobrevive principalmente da pesca, e os pescadores estavam muito assustados para ir pescar por conta dos ataques, e os que foram atacados estavam muito enfraquecidos para ir trabalhar. E foi nesse clima que a cidade de Colares viveu durante muitos meses. Obviamente que muitas pessoas saíram da cidade e as que ficaram faziam vigílias durante a noite e muitas se abrigavam na igreja, porque a igreja era uma das poucas construções de alvenaria, portanto ela era muito mais protegida contra essas luzes que chupavam o sangue das pessoas. E as coisas ficam mais misteriosas quando 20 anos depois, o comandante da Operação Irangi Holanda finalmente vem a público para dar detalhes sobre o que aconteceu em Colares, confirmando que de fato ele se encontrou com algo que não era deste planeta. E pouco tempo depois dele dar sua última entrevista, ele foi encontrado morto em sua casa, alegadamente tendo tirado a sua própria vida. E, enfim, o fenômeno do chupa-chupa até hoje é um dos maiores mistérios da humanidade. Com tantas testemunhas e vítimas, é inegável que algo no mínimo muito estranho aconteceu ali. Pode ser que de fato eram japoneses pilotando uma Brahma gigante? Sim, mas por que o interesse no sangue de pescadores do Pará? Aliás, essa é uma grande questão. Por que eles estavam atrás do sangue das pessoas? Algumas pessoas teorizam que essas criaturas queriam desenvolver um tipo de vacina para que elas pudessem conviver aqui conosco. Pena que elas fizeram isso em 1977 e hoje o número de doenças praticamente triplicou. Só de variante de coronavírus tem umas centenas. Boa sorte fazer uma vacina contra todas elas agora. E desculpa por dificultar tanto o trabalho de vocês. Eu sinto que a gente adiou o nosso contato com o extraterrestre em uns 40 anos depois dessa pandemia. Desculpa, alienígenas. E esse é o fenômeno do chupa-chupa. Mas imagina você ser uma civilização extremamente avançada que desenvolveu uma tecnologia que te permite atravessar galáxias até você finalmente encontrar um planeta habitado por forma de vida inteligente para você ser chamado de chupa-chupa. Eu amei esse nome e espero que todos os alienígenas sejam chamados de chupa-chupa. Eu quero banir o termo alienígena extraterrestre, só chamar eles de chupa-chupa. E desde que eu fiquei sabendo dessa história, eu estou obcecado. Meu sonho agora é ver um chupa-chupa. Eu não sei se eu ainda quero ser chupado por um chupa-chupa, porque eu já tive a experiência de ter o meu sangue roubado. Eu não gostei. Eu não gostaria de passar de novo por essa experiência. Mas se for necessário para poder finalmente ver um chupa-chupa, eu tô pronto. E você acredita na história do chupa-chupa? Mas é isso aí, cara. A gente nunca vai saber o que de fato aconteceu lá. Ou vai. Ou talvez um dia a gente vai. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa um gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixe mais sugestões de vídeos aqui nos comentários. E até a próxima com mais vídeos. E veja mais vídeos também. E cuidado com o chupa-chupa.